Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos finalizando hoje a porção dos versos 24 a 29 de João, capítulo 5. Olha o que está escrito. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna hoje. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se temos hoje o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, se morrermos hoje com ele, nós conquistaremos a vida eterna que virá. Por quê? Porque hoje nós temos a vida eterna, meus irmãos. Amém? Que é a habitação do Espírito. Amém? A própria vida de Deus. Então, por quê? Porque cremos na palavra do Evangelho. Aí ele continua. E nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, porque estamos no Espírito. Aí ele continua. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando aqui do novo nascimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ao ouvirmos a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, mediante o nosso arrependimento, nós nascemos de novo, fomos vivificados. Amém, queridos? Recebemos a vida de Deus. Amém? Aí ele continua, esse é um ângulo da vida eterna, que nós estamos aprendendo aqui, que ela ainda não é permanente, desde que nós possamos perseverar até o fim. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, olha aí, ele não falou e já chegou, ele só falou vem a hora, ou seja, para o futuro somente. E aqui no verso, que nós lemos aqui no verso 25, vem a hora e já chegou. Ou seja, está falando acerca de uma vida espiritual. E aqui no verso 28, ele está falando apenas que vem a hora, mas não falou que já chegou. Então é um outro ângulo da vida eterna, que é a vida eterna definitiva, a glorificação do nosso corpo. Não vos maravilheis disto, que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então estamos aprendendo, essa é a sexta parte desta porção. Eu li vários textos aqui com os irmãos e nós estamos aprendendo que entre essa vida eterna que temos hoje e a vida eterna definitiva tem um caminho, tem uma jornada. E nós precisamos perseverar em praticar o bem, conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 6, que Deus julgará cada um de nós de acordo com as nossas obras, e dará vida eterna para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Mas haverá ira e indignação para os que não praticam o bem. E não é porque hoje nós temos as primícias do Espírito, a habitação de Deus, o Espírito Santo, que nós estamos garantidos. Se nós perseverarmos até o fim, aí sim estaremos garantidos. Então aquele que julga está em pé, olhe para que não caia. É o mesmo contexto dessa passagem de João 5. Porque um pouco antes nós meditamos na cura de um aleijado que não andava há 38 anos no tanque de Betesda. E Jesus o curou, o levantou. E mais adiante Jesus se encontrou com ele e falou para ele, olha, cuidado, você está curado, mas não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. E eu sempre falo isso para os irmãos, Que coisa pior é essa? Ele voltar a ficar aleijado? Ficar mais aleijado do que ele era antes? Claro que não. Mas a condenação eterna. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, fala exatamente isso. Você está em pé, você foi liberto do império das trevas, foi tirado de um lamaçal do pecado, posto em pé, beleza. Mas aquele que julga está em pé, olhe para que não caia. E esse olhar o quê? Não andar mais na prática do pecado. E o pecado, meus irmãos, conforme está escrito em Hebreus, tenazmente nos assedia todos os dias. E nós temos o quê? A nossa carne, que não se converte.
É uma luta, meus irmãos, do espírito contra a carne. E nós precisamos batalhar para não cairmos novamente na prática deliberada do pecado, para que possamos alcançar essa vida eterna permanente. Amém, queridos? Que é o foco da nossa vida, que é a nossa única e bendita esperança, alcançarmos o prêmio. Mas para isso nós temos que olhar para nós mesmos. Mas nós temos um ajudador, que é o Espírito de Jesus Cristo unido ao Pai, o Espírito Santo, está ajudando em nossa fraqueza, mas nós só podemos ser ajudados por Ele se nós cooperarmos. Porque essa palavra ajuda, no grego, tem o sentido de cada um fazer a sua parte, parceria. Deus está pronto para nos ajudar. Cabe-nos nós fazermos a nossa parte. E a nossa parte é fugir de toda aparência do mal, nos encher da verdade todos os dias da nossa vida, porque só essa palavra de Deus mesmo para nos guiar para a vida eterna. Amém, queridos? E eu comecei a ler 1 Coríntios 15 e vamos concluir hoje a leitura de 1 Coríntios 15, que fala acerca da ressurreição definitiva. Amém? Nós nascemos de novo, mas haverá uma ressurreição definitiva. Hoje nós ressuscitamos com Cristo, mas na ocasião da sua volta, se morrermos com Ele, Ele nos ressuscitará no último dia. Amém? E é exatamente o enfoque aqui de 1 Coríntios 15. Então vamos lá. Então na última gravação eu parei aqui mais ou menos no verso 33. Então vamos dar continuidade aqui até o final. Amém? Se vocês não conseguiram ouvir, assistir a última gravação, na verdade eu gostaria que os irmãos assistissem as últimas 5, né? Para que possamos compreender essa porção maravilhosa dos versos 23 ao 29 de João capítulo 5. Amém, queridos? Então vamos lá. Vigiai, justamente, e não pequeis. Olha aí, está falando acerca dessa glorificação do nosso corpo. Está falando acerca da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo fala aqui o quê? Vigiai, justamente, e não pequeis. Olha aí, vigiem, estejam sóbrios. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-vos para vergonha vossa. Por quê? Porque muitos dos coríntios estavam sendo seduzidos por falsos ensinos, de que pessoas estavam se infiltrando lá no meio deles, falando que não existia ressurreição dos mortos. Se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse contexto aqui de 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Por quê? Porque esse corpo ele se decompõe. Né? Eles estavam pensando, poxa, nosso corpo vai se decompor. Muitos são queimados, muitos vivos, né? Viram pó, outros morrem nos oceanos, né? Enfim, o corpo acaba. Mas com que corpo nós vamos vir? Esse corpo vai acabar. Esse é o pensamento deles. Né? Aí o apóstolo Paulo está ensinando, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando você semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas um simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. A semente, quando ela é semeada, ela tem um formato. Mas quando nasce da terra, a árvore é totalmente diferente. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. O corpo que nós vamos receber é um corpo diferente da semente. Interessante que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando ele estava, por exemplo, no caminho de Emaús, 2 discípulos não conseguiram identificar Jesus. Eles conheceram Jesus há tanto tempo, e quando Jesus ressuscitou, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Olha, é a prova de que o corpo será diferente. Eles só conseguiram reconhecer que era Jesus quando Jesus repartiu o pão, quando ele entrou na casa deles. Agora nós vimos que é ele realmente. O corpo é diferente, meus irmãos. Amém, queridos? Está bem claro aqui. Os coríntios estavam perguntando, meu Deus, esse corpo vai morrer, esse corpo vai se decompor, com que corpo vamos vir? O mesmo corpo? Aí eles estavam nessa dúvida, né? E o apóstolo Paulo fala, comparando a ressurreição com uma semente. Nosso corpo hoje é uma semente. Mas quando ele será ressuscitado, ele será uma árvore diferente do aspecto físico de uma semente. Vocês conseguem compreender?
Olha que glória, meus irmãos, nos reserva. Que bênção, né, meus irmãos? Vale a pena perseverar até o fim. Aí ele continua: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra a carne dos peixes, a outra das aves, e há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a outra dos terrestres. Olha aí, esse corpo, meus irmãos, é corruptível. Ele está fadado a morrer. Ele está, a cada ano que passa, ele vai envelhecendo. Mas há um corpo celeste, aleluia, a habitação celestial que nós vamos receber, a vida eterna permanente. Mas devemos fazer como o apóstolo Paulo fez aqui, ó, atentar, vigiem para não pequem, para que vocês não pequem. Vigiem, caminhem em santidade, se encham da verdade, fujam da aparência do mal, escolham a vida todos os dias, perseverem até o fim, para que vocês possam receber essa glória maravilhosa. Aí ele continua: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. A palavra de Deus diz que nós seremos como estrelas eternamente. Daniel capítulo 12. Mas cada estrela tem uma glória. Nem todas as estrelas não têm as mesmas glórias. Cada uma tem uma glória maior do que a outra. Isto nos diz que na ocasião da volta de Jesus, no reino milenar, haverá patamares de glória. Amém, queridos? Que possamos buscar a Deus para que possamos alcançar uma glória digna, né? Muitos governarão por 10 cidades, por 5 cidades. Então vale a pena perseverarmos, vale a pena lutarmos em prol do Evangelho, investir o nosso tempo com as coisas do reino, para que nós possamos alcançar uma glória excelente na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Aí ele continua: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará um outro corpo em incorrupção. Semeia-se em vergonha, que é o nosso caso hoje, mas ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Olha aí. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Que mensagem de esperança, meus irmãos! Assim como Jesus é, meus irmãos, com um corpo glorioso, nós teremos o mesmo corpo glorioso, semelhante ao corpo glorioso dele. Mas dentro desse contexto, nós devemos purificar a nós mesmos. Basta ler lá, 1 João 3, versos 2 e 3. Teremos nossos corpos gloriosos, veremos como ele é, mas aqueles que têm essa esperança de vê-lo como ele é, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Tem que andar em santidade. Tem que praticar obras, porque está escrito aqui: os que tiverem feito bem, praticado obras, obedecido aos mandamentos, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Simples assim, a palavra de Deus é simples. Ah, não é por obras. Opa, como é que é? Não é por obras que nós somos salvos? Então rasga mais de 70% da Bíblia, porque a palavra de Deus fala o tempo todo sobre isso. Pratique, pratique, cuidado, obedeça, obedeça, obedeça. Não quer obedecer? Tá bom. Então, ouve esses hereges aí, dizendo que não é por obras que somos salvos. Vai lá. Vai lá. Eu já expliquei para os irmãos que aquele texto específico de Efésios capítulo 2, que diz que nós não somos salvos por obras, é um contexto de judaísmo, que estavam perturbando a igreja dos gentios. Não são por aquelas obras que não éramos salvos. Circuncisão, para poder praticar de todos aqueles ritos lá, sacrifício de animais, né? Enfim, vocês já conhecem a história, né? Nada disso nos salva. O que nos salva é obedecer aos mandamentos. É isso que o apóstolo Paulo sempre escreve nas cartas. Mas nós pegamos um texto isolado e estabelecemos uma doutrina. Ah, meus irmãos, já está na hora de nós lermos a Bíblia dentro do seu contexto. Chega, chega. Chega de recortar versos. Chega de dizer amém para a grande maioria dos pregadores. Infelizmente, grande maioria absoluta dos pregadores não tem esse entendimento simples que nós estamos tendo. Por isso que nós somos perseguidos. Mas é assim mesmo, faz parte, meus irmãos. É só ver
Como é que era a vida dos profetas? Praticamente isolados. Sempre há um pequeno remanescente, meus irmãos. Cuidado com a multidão. A multidão está errada. A palavra de Deus, de Gênesis a Malaquias, e no Novo Testamento todo, a maioria sempre está errada. Sempre. Então não se desanimem com as perseguições, com as objeções, com pessoas que dão as costas para você. Fique firmes, porque a palavra de Deus nos diz que poucos entram pela porta estreita. O apertado é o caminho, meus irmãos. São poucos. São poucos. Então não queira fazer um trabalho de divulgação da palavra para poder alcançar multidões. Não se preocupe em agradar a pessoas. Sejam fiéis ao que está escrito. Simples assim. Alcançou uma vida, valeu o trabalho. Valeu. É melhor alcançar uma vida genuína, com a palavra genuína, do que 1 milhão de pessoas que não estão entendendo a palavra, que não estão sendo conduzidas corretamente. Amém, queridos? Sempre que eu estou falando isso. Aí ele continua. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O nosso primeiro Adão, que somos nós, queridos. Esse corpo corruptível. Que todos que nascem em Adão nascem para morrer. Não são imortais. Adão foi criado imortal, mas pecou, morreu. Jesus cumpriu a profecia, né? Se comer daquela árvore vai morrer. Ele não morreu na hora, mas morreu. Depois de muitos anos, centenas de anos, mas morreu. E todos que nascem dele morrem. Mas o último Adão, que seremos nós, queridos, glorificados, espírito vivificante. Então Jesus é comparado aqui a um segundo Adão. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Porque Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Ele nasceu, ele ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado. E por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorioso. Ele é esse espírito vivificante. Mas no último dia, se nós morrermos, nós teremos o corpo glorioso dele. Então seremos também espírito vivificante. Amém, queridos? É o Espírito de Jesus Cristo que vai nos ressuscitar no último dia, se morrermos com ele. E se estivermos vivos, transformados. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui também. Há um mistério. Nem todos morreremos. Eu estou falando aqui de morte e ressurreição. Mas há um mistério. Nem todos morreremos. No final da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, haverá um povo guardado que não vai morrer. Amém, queridos? Então, primeiro homem, carne. Segundo homem, que é a nossa ressurreição dentre os mortos. Espírito vivificante. Aleluia! Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois vem o espiritual. Então, primeiro é o natural. Primeiro nós nascemos com esse corpo mortal, mas depois virá o espiritual. Aleluia! Meus irmãos, dá vontade de correr aqui. Que esperança maravilhosa. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha aí, meus irmãos. Então, Jesus experimentou esse corpo da carne. Nós conhecíamos Jesus na carne. Hoje nós conhecemos Jesus no Espírito. E esse Espírito vai nos ressuscitar no último dia. Então, primeiro é o da carne, depois o espiritual. Então, antes de termos nosso corpo glorificado, primeiro temos que passar pelo corpo da carne. E há uma jornada que temos que perseverar até o fim para conquistarmos essa bênção, a vida eterna definitiva, que é exatamente o texto que estamos lendo aqui de João. Aí ele continua. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Então não importa o que vai acontecer com o nosso corpo, meus irmãos, se morrermos. Morremos queimados, ou morremos afogados, ou nossos familiares... como é que é aquela palavra? Esqueci, meus irmãos. Que nos queima lá e joga as cinzas no mar.
Meu Deus, como é que eu esqueci de uma palavra? Cremar. Ainda que nosso corpo possa ser cremado, não importa, o corpo que virá é outro. Aleluia. É outro, meus irmãos, é outro corpo. Deus é poderoso para transformar essas cinzas da cremação em um corpo glorioso. Olha a palavra de Deus que está dentro de nós. Olha que não há limites para a manifestação de Deus. O sobrenatural, o nome já diz tudo, é sobre o natural. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Há um reino que virá, em que nós seremos reis e sacerdotes, mas essa carne mortal não pode herdar este reino. Está falando assim que é da igreja, porque haverá nações que terão seus corpos mortais. Mas ele está falando aqui da igreja. Então, nós não vamos herdar esse reino com um corpo normal, esse corpo mortal. Ele precisa ser revestido pela vida, batizados pela vida eterna, definitiva. Amém, queridos? Então, há um reino que nos aguarda, mas a corrupção não pode herdar este reino. Nem o sangue, nem a carne e o sangue podem herdar este reino. Somente o corpo glorificado. Amém, queridos? Eis aqui vos digo um mistério. Está falando aqui de morte e ressurreição. Agora ele está falando, que há um mistério. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha aí. Não vos maravilheis disto, que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Queridos, trombeta tipifica vozes. Não havia um anjo lá do céu tocando a trombeta, não. Não, meus irmãos. Trombetas tipificam vozes. O som da última trombeta é exatamente o som que vamos ouvir do próprio Senhor Jesus. Levanta! Não é isso que Jesus falou aqui em João 5,28? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E o apóstolo Paulo fala o quê? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A última trombeta é o som de Jesus nos chamando, meus irmãos, se morrermos. E se estivermos vivos, ouviremos a voz. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11. Ouviu-se uma voz do céu, subam para cá. O arrebatamento, meus irmãos. O som da última trombeta. A trombeta do jubileu. Haverá paz na terra, aleluia. E ele continua, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, esse corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. E quando este corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o Hades, mundo dos mortos, a tua vitória? Por quê? Porque Deus, ele tem as chaves da morte e do mundo dos mortos. Amém? A igreja está sendo edificada e as portas deste mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja. Ele continua. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aqui não é a lei em si, é a carne. A carne que não se sujeita à lei de Deus. Amém, queridos? Então a força do pecado é o quê? Exatamente a nossa carne. A nossa natureza terrena que nós temos que mortificar todos os dias pela palavra de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? Glorificação do nosso corpo. Seja morrendo, seja vivendo, pertencemos a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus irmãos, vale a pena perseverarmos em trabalhar para o Senhor. Quem tem posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino. Meus irmãos, não olhem para trás, não desista, olhe para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
ficam: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Glorificação do nosso corpo, queridos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo dessa bênção aqui. Glorificação do nosso corpo. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Nós possuiremos a terra por herança e os confins da terra como nossa propriedade. É nesse período que nós vamos comer o melhor desta terra. Essa é a promessa, queridos. Amém? Glória a Deus, eu estou animado, meus irmãos, estou animado. Ai, meu Deus, não vai dar tempo de ler o texto todo de Apocalipse 20 para explicar para os irmãos que quando Jesus falou aqui, ele estava apenas resumindo. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Mas não vai ser tudo na ocasião da volta dele. Não. Na volta dele, bem-aventurado e santo os que fizerem parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição é só depois do período dos 1000 anos. O texto de Apocalipse nos diz isso. Eu não vou ler ele todo, não. Vamos finalizar lendo só o finalzinho aqui de Apocalipse 20 para conseguirmos compreender esse texto que Jesus falou, citando Daniel capítulo 12. Uns ressuscitarão para serem salvos e outros para vergonha e horror eterno. Mas não na ocasião da volta dele. Não, ele está apenas resumindo. Na ocasião da volta dele, só os salvos, que lemos aqui o texto de 1 Coríntios 15. E os que tiverem feito mal para a morte, só depois do milênio. Vamos ler? E vi os mortos, Apocalipse 20, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os que tiverem feito mal para a condenação eterna serão julgados segundo as suas obras. Então, calvinistas, eu falo isso com amor, porque eu amo vocês, mas odeio a doutrina, assim como Deus também odeia a doutrina do... Eu estou lembrando de um texto de Apocalipse que Deus odeia a doutrina dos nicolaítas e ele odeia a doutrina dos calvinistas também. Então, calvinistas que não entendem a palavra, segundo as suas obras serão julgados. O ímpio não será julgado porque Deus escolheu ele, independente das obras, para mandá-los para o inferno. Não! É segundo as obras dos ímpios. Segundo os seus merecimentos eu os julgarei. Amém? É a palavra de Deus. Então os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Seremos julgados de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com nossas ações. Amém, queridos? Aí aqui continua. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o Hades, o mundo dos mortos, deram os mortos que neles havia. Antes disso já estava acontecendo o milênio. Opa, então isto quer dizer que nem todos vão ressuscitar na ocasião da volta de Jesus. Só depois do milênio, os que tiverem feito mal. E a morte e o mundo dos mortos deram os mortos que neles havia, e foram julgados de novo, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, bem-aventurado e santo, que fazem parte da primeira ressurreição, sobre eles não tem mais o poder a segunda morte. Mas na segunda ressurreição, os que tiverem feito mal serão lançados lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, queridos? Então é esse o texto que Jesus falou aqui, dessa porção que nós finalizamos hoje aqui. Que hoje nós temos a vida eterna, porque é a habitação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas temos uma jornada e nós devemos perseverar firmes até o fim. E se vencermos, aí sim nós vamos desfrutar dessa glória maravilhosa no nosso corpo, essa habitação celestial, para herdar este reino, para reinarmos com Cristo por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, aí sim, no outro juízo, no juízo do trono branco, o Filho vai julgar todos os demais mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, e aí eles serão julgados de acordo com as suas obras, e aí serão lançados no lago de fogo todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho, todos aqueles que não deram ouvidos à sabedoria. Amém, queridos? Que andaram em prostituição, que andaram em roubos, furtos, enganos, mentira e por aí vai.
E está incluído pessoas que nasceram de novo também nessa lista aqui. Não é só os ímpios, não. Muitos que nasceram de novo, meus irmãos, infelizmente, que morreram, vão ressuscitar só na segunda ressurreição e serão jogados no lago de fogo. Hoje eles não estão no inferno. O inferno não foi inaugurado ainda. O inferno é exatamente o lago de fogo, né? E os que morrem salvos também não estão no céu. Estão no mundo dos mortos também. Que tem 2 compartimentos, conforme Jesus nos ensina em Lucas 16. Os que tiverem fadados para a condenação eterna estão em sofrimento hoje. Estão em tormento, estão em chamas. Mas não é de fato o inferno ainda. É um local de sofrimento. Mas, e os que tiverem guardando a ressurreição do último dia, estão em conforto lá, sendo consolados pelo Espírito de Deus, que está lá também, aguardando o dia da ressurreição. Amém, queridos? Deu para entender, então, essa porção de João, capítulo 5, versos 24 a 29? Gravamos 6 vídeos para poder falar dessa porção com os textos que o Senhor me mostrou, e tem muitos outros. Amém, queridos? Então, aqueles que julgam estar em pé, como aquele aleijado de 38 anos, olhe para que não caia. Não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. É necessário caminhar com o Senhor hoje, amanhã e depois de amanhã, vigiando o tempo todo, para que não nos entreguemos às paixões da nossa carne. Pecar ocasionalmente não vai nos levar à condenação eterna, mas viver novamente na prática do pecado, aí não resta mais sacrifício pelos pecados. Amém, queridos? Que possamos tomar muito cuidado, porque o pecado tenazmente nos assedia. Então que possamos correr com perseverança a carreira proposta, olhando firmes ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que vai nos ressuscitar no último dia. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.